Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para a gravação de um novo episódio do IPM Cast, podcast da Igreja Presbiteriana de Moema. E hoje nós temos um tema bem interessante. Muita gente pergunta sobre isso e muitos que não gostam de falar a respeito, não dizem que usam isso. Mas o tema de hoje é IA, as inteligências artificiais e o uso dela para a vida devocional, para o estudo da Bíblia, para a vida no dia a dia, né? E para falar sobre esse tema, nós temos hoje aqui o Luiz Felipe. O Luiz Felipe é membro aqui da igreja de Moema, é diácono também aqui, mas é alguém que trabalha com isso, tem formação na área de ciência da computação aqui pelo INSPER, e tem produtos. O que ele faz é todo em torno dessa questão de inteligência artificial, programação, e além disso nós já tivemos várias conversas a respeito disso, de usar para a Bíblia, para aperfeiçoar os trabalhos da igreja, o quanto isso é válido, o quanto não, né? Então hoje nós temos aqui a alegria, viu, Luiz? Muito obrigado pela sua participação aqui, pelo aceite desse bate-papo. Eu acho que existem aí muitas coisas que são levantadas sobre IA. Sim. E tem tabus, né? Super. Tem preconceitos e tem até muita desinformação sobre isso, né? Mas antes de falar sobre isso, né, eu queria pedir que você se apresentasse um pouquinho. Falasse quem é o Luiz Felipe, né? Legal. E aí, em alguns momentos, fala isso pra gente um pouquinho. Claro, pastor. Bom, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Falando um pouco sobre mim, eu sou casado com a Beatriz. Eu conheci a Cristo em 2012. Minha família não era evangélica e foi graças a minha irmã que ela me apresentou à igreja presbiteriana, inclusive. Só por curiosidade, ela namorou um cara presbiteriano, ela terminou o namoro, mas continuou indo na igreja. E aí ela me levou, isso lá em Curitiba, que é de onde eu vim. E desde lá eu tenho, enfim, buscado conhecer mais a Bíblia e estudar. E quando saiu a inteligência artificial mais recente, né, que são as LLMs, eu fiquei impressionado, assim. Eu lembro que no grupo dos diáconos, os diáconos conversavam assim, vamos pedir para ela criar um sermão com base nessa passagem. Ela fazia tudo, assim. Então a gente falava, meu Deus, vai acabar os pastores da igreja. E agora? Pra que, pastor? Bom, vou falar da minha vida profissional. Eu tenho uma empresa na área de inteligência artificial. Eu trabalho em segmentos de recursos humanos. A gente trabalha na parte de recrutamento, na parte de treinamento e desenvolvimento e até de offboarding, e tudo utilizando AI para ajudar as empresas a contratar melhor e também poder ajudar elas na gestão dos seus talentos, né? Então, existe um desafio muito grande quando a gente pensa na avaliação humana, o quanto que isso às vezes é prejudicial, na questão de vieses, né? O RH ele tem esse desafio, né? Porque muitas vezes as pessoas têm um viés assim, a pessoa tal é a melhor para essa posição, mas às vezes o mercado muito dinâmico, isso muda muito rápido. Então é legal que a inteligência artificial você traz muita objetividade. Então é um dos benefícios que eu trabalho, né? Então, esse é um pouco da minha jornada profissional. E como você falou, eu sou formado pelo INSPER, Engenharia da Computação. Engenharia, falei errado. Não, mas é parecido. Eu queria ter feito Ciência da Computação, porque não tem a parte do hardware. Acho que um monte de gente erra todos os termos em termos de tecnologia. A não sei que você seja de tecnologia. Sim. E ao longo do INSPER, eu assim, falando um pouco sobre IA, né? Eu estudei processamento de linguagem natural, que é uma parte bem tradicional. Reinforcement Learning, Machine Learning, e as LLMs, que são o ChatGPT, o Gemini, que são as que a gente vê mais por aí hoje em dia, mais populares, ela é apenas um ramo da IA, né? Então, a IA é um ramo muito grande, muito antigo. A IBM, acho que mais de 40 anos, produz inteligência artificial. As primeiras IAs, elas foram feitas para jogos, assim, por exemplo, jogo de xadrez, Go, alguns jogos assim. Então, a IA, apesar de ser um tema muito quente, ele, na verdade, é bastante antigo, né? Sabe que você falou essa questão com os diáconos, né? Que quando
Você falou lá, vai fazer sermão, precisa do pastor, né? Eu lembro que nós fizemos, acho que foi ano passado, retrasado, um encontro com casais, e nós programamos fazer um quiz, né? Sim. Pra ver perguntas e respostas da Bíblia e tal, né? Aí a gente já jogava, assim, a pergunta do Data Show, né? Aí, cara, os casais todos levantando o celular, colocando o chat GPT pra ler, tirava a foto da pergunta e já tinha a resposta. Aí todo mundo acertava, não teve um erro. A gente falou, cara, não dá pra fazer mais nada. Não dá mais. Então proíbe internet, proíbe celular pra gente poder ter a Sim. experiência, né? Mas assim, é um tema muito polêmico, né? Sim. E, na verdade passa por aquele medo, assim, né? Falando, mas se a gente usar uma inteligência artificial para nos substituir numa leitura da Bíblia, a gente não vai assimilar nada, a gente vai Sim. aprender nada, né? Uhum. Então, por isso eu acho da relevância desse tema, assim, a Super. gente bater um papo, né? Deixa eu começar pelo básico, assim, Uhum. porque fala-se muito na inteligência artificial, né? IA ou AI. Eu sempre erro quando vai falar inglês, mas o que é? O que Legal. é isso? Como ajudar as pessoas a entender melhor o que é essa Uhum. inteligência artificial, né? Olha, se eu pudesse falar de uma maneira bastante simples, a IA ela é uma inteligência programada, né? Ela é feita a partir de algum treinamento, que pode ser feito um treinamento supervisionado ou não supervisionado. E a partir disso, ela consegue identificar padrões e gerar respostas. Ela não consegue criar coisas a partir dela mesma. Ela sempre tem uma base que Ela é tem que ser fornecida. provocada, Exato. em que ela vai buscar algo que ela olha dentro de um padrão, dentro de um histórico, Exatamente. de comportamentos, de respostas, enfim. Exato. E aí Informação. existem IAs de várias aplicações. Então, por exemplo, a parte de Reinforcement Learning, que é a aprendizagem por reforço, ela é uma IA muito importante em alguns segmentos, como, por exemplo, por exemplo, num resgate. Você recebeu uma notificação de que uma pessoa está perdida no mar. Como é que você acerta o lugar mais provável que a vítima está diante de várias variáveis, correnteza, chuva, enfim. Essa área ela é muito importante porque ela treina vários cenários, e aí é um modelo que ele fica treinando e errando, acertando, até ele identificar um padrão. Assim, olha, nessas circunstâncias esse é o melhor caminho. Mas tem outras IAs, como o caso das LLMs, que elas têm um treinamento ela tem um treinamento diferente e ela prevê as palavras, que é o que a gente utiliza. Então, não sei se quando a gente está aprendendo a falar uma língua, você tem ali uma Um frase... vocabulário Exatamente. básico que você aprende primeiro. Tal. Isso. Então, existe uma base de treinamento que é passada para essa IA, como, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei D, e aí ela tenta prever essa próxima palavra. Então, no fim do dia, as LLMs, elas têm um conhecimento daquilo que é mais falado. Tá. Aí, falando um pouco de Bíblia, né? Como a Bíblia, ela tem muita coisa escrita sobre ela, ela naturalmente tem muito conhecimento sobre isso. Então, é muito natural quando você pergunta para ela um tema muito específico, ela, como ela tem que sempre responder alguma coisa, ela provavelmente vai chutar. Então, isso Porque ela vai entregar a resposta, ela né? precisa entregar alguma coisa. Verídico ou não, se ela tiver pouco arsenal, pouco Isso. histórico para poder trabalhar, ela vai criar Isso. para te dar a resposta. Mas se ela tiver uma boa base de informações fidedignas, vamos dizer, Isso. as questões, a chance dela te responder é grande ou é pequena ou a assertividade chega a quase 100%? Isso depende muito da área de atuação e também de quem que está criando aquela inteligência. Porque a OpenAI, a Google, a Microsoft, a AWS, né, que é a Amazon, elas têm políticas, né? Então, e elas têm bases de conhecimento diferentes. Então, uma IA que é feita pela Amazon, naturalmente, ela deve saber muito sobre marketplace, sobre produtos, porque isso é o core de conhecimento da Amazon. Tá. Já o Gemini, que é da Google, tem um conhecimento muito grande de Universal, imagens, muito grande. buscas. E essas IAs, a principal base de conhecimento delas é a internet. Isso gera até uma série de discussões de saber como que elas são treinadas. Então, existe uma discussão jurídica, inclusive, né, nesses modelos.
Mas falando do que ela pode responder com precisão ou não, você pode programar ela para, se ela entender que não tem precisão aquela resposta, ela vai te informar isso. E você pode customizar essas IAs para ela se tornar mais específica. Sim. Ou seja, eu posso dizer para um chat GPT ou um outro dessas LLMs, assim, me responda isso, mas aquilo que você não tem precisão, não tem correlação com a realidade, me avise. Isso. E ela vai te responder e quando chegar ali vai dizer. E as outras coisas, ou seja, subentende que tá ok. Exatamente. E aí sempre, às vezes as pessoas culpam a ferramenta, mas elas não sabem usar a ferramenta. Então, às vezes a pessoa, essa IA é burra, ela não tá me respondendo certo, mas aí você não fez a pergunta certa. E deixa eu te fazer uma pergunta assim, qual a diferença de um software que foi programado? Por exemplo, nós temos para estudo da Bíblia aí uma amplitude muito grande de pastores usam o Logos. O Logos é um software em que dentro desse software existe uma biblioteca, você pode comprar o pacote seu de bibliotecas, das menores às maiores, e dessa biblioteca você tem uma série de programações que você faz perguntas e ele busca lá na biblioteca esses assuntos. Ele não escreve como uma LLM, mas ele coloca numa tela aquilo que ele encontrou a respeito daquilo, né? E, por exemplo, esse é um software amplamente usado por pastores e professores de seminário, professores de escola dominical, onde você busca informações, porque você imagina, você quer estudar um tema na Bíblia e você quer trazer, no mínimo, onde na Bíblia se fala sobre aquilo, né? Então, se você fosse só pelo sua capacidade de tempo e raciocínio, você ia ter um tempo X para chegar naquela resposta, né? Com o software da Logos, além de você ter rápido essa resposta, ele ainda faz link com outros livros que você tem na sua biblioteca que trataram do assunto. E aí você traz para a mesma tela todo esse compilado. E quando a gente fala desse software, ninguém tem preconceito, porque ele está ajudando muito. Mas quando a gente fala das inteligências artificiais, a gente fala, poxa, não, mas não posso usar e tal, né? Há diferença de um software assim para uma inteligência artificial ou no fundo é programação que está rolando ali? No fim é sempre programação, né? Nesse cenário da Logos, eu não conheço por baixo dos panos como eles funcionam. Mas se eles conseguem linkar diferentes textos, talvez eles tenham rodado alguma coisa sobre palavras-chave. Para você formar palavras-chave, você utiliza algumas estruturas de NLP, que é o processamento de linguagem natural, que é inteligência artificial, que é a base de muitas LLMs. Então, no fim, a gente está usando o IaaS, mas a gente só não sabia, né? Por exemplo, próprios softwares de empresa, da área financeira, da área de recursos humanos, são programações para facilitar o pensamento, né? E, por exemplo, uma parte muito importante da inteligência artificial é a identificação de fraude. É uma coisa muito, muito importante no setor bancário, que ela consegue identificar isso com modelos de machine learning, por exemplo, que é uma estudo interessante, ou prever o valor de uma ação. Isso também tem valor. Então, e a gente utiliza, né? Às vezes você pede, você vai num fundo, dependendo de que tipo de fundo você está trabalhando, às vezes estão utilizando IA para te informar o melhor investimento. Então, no fim do dia, a gente já está usando muito. Já. São nomes que vão sendo colocados por especificações, claro, mas no fundo há uma programação de tecnologia, né? De informações lógicas, né? Para que se extraia o máximo possível dessas questões, né? E você acha que tem muito preconceito com essa questão de usar ChatGPT para você fazer um estudo da Bíblia? Eu acho que tem. Eu acho que tem duas questões. Eu acho que tem o medo, e o medo ele vem pelo aquilo que a gente não conhece. Mas eu acho que tem uma parte um pouco genuína também, que é a questão de que você entender de onde que deve sair um estudo bíblico, né? Porque tem coisas que a gente não consegue passar para uma inteligência artificial, né? Fazendo um paralelo com o discurso político, por exemplo, né? Você não consegue trazer para ela a tua visão política 100%, o jeito que você quer falar as coisas novas. E falando de fé, pensando que a gente testemunha aquilo que a gente vive, e são coisas sempre novas, né? Acho que a fé é muito sobre você reaprender constantemente a palavra de Deus de outras formas. Eu acho que tem problema sério de você automatizar 100%. Porque senão a gente... Não é nem a experiência humana ali sendo exatamente. transformada ou tocada, né? É a máquina
fazendo. Agora, assim, tem coisas que eu acho muito valiosas, como você mencionou, assim, tem não sei quantas horas um pastor em média gasta para produzir um sermão, mas eu acredito que uma fatia considerável seja em pesquisa de palavras. Exatamente. Ou às vezes pensar em ideias, ter tipo Lembrar do texto. pensar, Aí eu acho que isso tem muito valor. Agora, poxa, definir o tema do sermão, falar, definir todas as palavras. O fato é que eu poderia, por exemplo, baixar todas seus sermões, dezenas de sermões, eu vou aprender o jeito que você fala, o seu tom de voz, tudo. Eu posso produzir o seu diretamente, próximo sermão. né? Mas não necessariamente é aquilo que Deus quer, né? É aquela vez que a gente almoçou, ano passado, né? Você até depois me mandou, que você tinha comentado, que dá para fazer um podcast, por exemplo, a partir da pregação de domingo, você tem ela gravada, você pega o áudio, colocou não sei qual aplicação que você usou, mas tem um aplicativo específico, né? Que produz o podcast pelo tema do sermão que o pastor falou. Ele coloca 2 pessoas, né? Ou 3. 2 vozes. 2 vozes. E uma vai fazendo pergunta, a outra vai respondendo, a outra comenta. Ou seja, foi todo o computador, mas com base na pregação, na leitura bíblica. E quando você chega ao final, assim, você teve um conteúdo que, como é baseado numa pregação, que vai trazer ali informações que podem edificar até. Sim. E parando para pensar a forma como o ser humano aprende, que é por repetição, né? Você pensa na tradição oral da Bíblia, era sempre por repetição, as pessoas ficavam repetindo. Então, a inteligência artificial pode ajudar nesse processo das pessoas memorizarem sermões, ficarem relembrando da palavra de outras formas, né? Porque o aprendizado é você aprender a mesma coisa de formas diferentes, né? Às vezes por imagem, às vezes por som, às vezes você escrever. E a IA, ela pode te ajudar muito nesse processo. Mas continua você sendo o protagonista do seu aprendizado, né? Uma coisa que eu tenho feito, por exemplo, com o ChatGPT, eu tenho assinatura. E eu subo ali um documento que eu quero. Outro dia eu subi a Constituição Federal do Brasil. E aí eu queria fazer perguntas sobre assuntos para saber a legislação. Né? Então, toda vez que acontece algum assunto, vem uma questão, eu não sei se isso pode ou se não pode. Como eu subo o documento, eu falo baseado, eu queria ler um projeto lá da área no ChatGPT, né? E aí tá o documento. Então, eu tenho dúvidas, eu aciono lá, falo lá, o que a Constituição diz sobre esse assunto? Mostra para mim os artigos e tal. Ela puxa. Fiz isso com a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Subi lá também, porque aí se eu tenho dúvidas como agir, eu faço perguntas, ela me dá a resposta baseado nesse documento, né? Isso, por exemplo, eu consigo com isso garantir a informação ou ainda tem dúvida se ela vai responder, trazer? Existem alguns métodos, como por exemplo o que a gente chama de RAG, que é você passa para IA um determinado documento e ela vai utilizar ele como uma base de conhecimento. E você pode pedir para ela não só usar aquele. Existe chance de alucinação, que é quando ela erra? Existe, pela própria forma como ela é programada, mas é bem reduzido nesses cenários. O que eu acho que é um problema que as pessoas têm, elas tentam olhar a inteligência artificial como se ela fosse um deus, como se ela fosse superior ao que um ser humano não faz. Erra, né? E no fim do dia, os seres humanos erram. Se você pedir para um advogado especialista sobre a Constituição Federal, ele provavelmente não vai errar, mas ele pode errar. E a IA segue o mesmo caminho. No mundo dos recursos humanos, que é onde eu trabalho, isso também acontece. Então, dá para esperar que a IA vai ter um comportamento perfeito, sendo que a nossa baseline, a nossa base não é perfeita. Acho que o ponto é dela ser parecida com o ser humano e melhor, em termos de produtividade, porque ela faz as coisas mais rápido. Então. Mas esses casos que você mencionou são muito úteis. Assim, eu fiz uma matéria de LGPD no INSPER no meu último semestre e foi muito rico para estudar a legislação. Quem vai ler política de privacidade? E aí isso é uma coisa legal. Às vezes você está entrando dentro de um site e ali tem uma política gigantesca. Pô, é legal, você manda o link para o ChatGPT e pede, quais são os pontos mais sensíveis da política que eu deveria estar ciente? Aí você não lê milhares de páginas, você lê só as coisas principais. Na Constituição Federal funciona da mesma forma. O ChatGPT ele lançou recentemente uma versão para a área médica, porque ele percebeu que tinha muitas pessoas perguntando, pedindo diagnóstico para ele, e eles criaram uma frente só para indicar. E isso é uma coisa que já está acontecendo. Então, assim, o mundo ele está se revolucionando, a área de software, a área de medicina, a área jurídica, todas elas vão mudar drasticamente em pouco tempo.
porque a gente está vendo um cara que sabe tudo em pouquíssimo tem, tempo, né? Vamos dizer, ele tem acesso a tanta informação e consegue trazer, né? Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiquei testando era isso. Eu precisava fazer um estatuto de uma associação civil, ou seja, para uma ONG. E eu falei, cara, você vai contratar um serviço de advogado? É caro para fazer, e eu acho que tem que ter a experiência mesmo do advogado. Mas eu lembro que eu falava, mas eu queria saber e ver um primeiro estatuto para saber se vai estar garantido algumas coisas, né? E aí eu lembro que eu comecei assim, ao invés de já pedir para ele fazer, foi no ChatGPT, eu pedi assim, olha, existe algum manual de boas práticas de governança para ONGs, associações civis? Sim, legal. Traga para mim as principais práticas que esse manual fala sobre a criação de uma associação civil. Ah, legal. Quais são os princípios? E fui fazendo perguntas como se fosse assim, para extrair desse manual de boas práticas, práticas que seriam razoáveis para... Aí eu fui levantando uma série de primícias. Quando eu tinha já uma quantidade que eu falei assim, aqui eu acho que eu estou mais seguro. Aí eu falava assim, agora criam para mim a primeira parte, porque eu percebia que se eu pedisse para criar todo o estatuto, era muita coisa, ele resumia. Então eu falava assim, divide o estatuto em 5 partes. Tá? E cria a primeira parte para mim bem construída. Aí ele fazia a primeira. Falava, ok, agora pode fazer a segunda. Aí, ok, eu ia editando, pensando se estava ok e tal, até que chegasse no final do trabalho, falar, agora compila isso para mim num documento de Word para eu poder dar uma olhada. Na época, eu acho que não tinha ainda a possibilidade de criar um documento, mas depois isso veio, né? E dá para fazer. Eu falei, assim, do zero que eu estava, porque eu cheguei aqui, foi muito interessante, né? Sim. Foi uma construção bem razoável, Sim. assim. E, claro, submete a um profissional que tem experiência, Sim. que pode fazer. Mas acho que coisas importantes você falou assim, será que você não fez nada sobre isso? Claro que não. Você sabe perguntar e você sabe estudar um tema. Então, se uma pessoa que nunca esteve disposta a aprender alguma coisa, ela tem muita dificuldade com uma IA. Porque ela vai chegar e vai ser, às vezes, meio taxativa em dizer assim, me dê o estatuto, a primeira coisa. E aí vai ser uma coisa super genérica, mas você soube perguntar, acho que esse é um ponto principal, e você também não pediu tudo de uma vez. Porque a IA, ela, pensa que você tem, sei lá, um secretário, algum assistente. Você pede 20 mil coisas para ele fazer, ele vai ficar ali tentando equilibrar os pratos e vai derrubar. Mas se você pede uma coisa por vez para ele consegue fazer muito bem. Muita coisa, né? E aí é um pouco de técnicas para trabalhar com a inteligência artificial. Você ser sempre muito objetivo, pedir coisas de forma clara e aí tem toda uma engenharia de prompt que a gente chama, que é você escrever bons prompts para te alcançar resultados legais, né? Então, você fez um trabalho muito bom porque você respeitou essas regras, né? Sim, legal. Uma coisa que eu percebi aí, entrando um pouco com a questão da Bíblia, né? Por ser pastor, a gente passa pelo seminário e você tem ali várias disciplinas que te ensinam a estudar a Bíblia. Então, você tem a hermenêutica, né, que é uma técnica. Você tem a exegese, que é outra ferramenta. Uma exegese que não é popular no meio da igreja, mas poderia ser e deveria ser, eu acho que ajuda muito. Mesmo dentro de exegese, que a exegese é extrair, né? Você tirar do texto a sua mensagem, né? E isso envolve um processo de pesquisa, de entender o contexto em que foi escrito, o autor, as palavras utilizadas, a questão cultural, como que eles usavam, por exemplo, o que era água naquele contexto, né? Quanto ela era preciosa, a vasilha específica que usavam, se era que era raro ou não, quem que tinha esse tipo de... Ou seja, a exegese busca fazer uma pesquisa aprofundada do texto bíblico para a gente entender com mais profundidade a mensagem que a Bíblia tem a dar, né? E pelo fato de você já ter feito seminário, conhecer essas disciplinas, saber o método, então quando você pega uma IA e começa a aplicar o método, né, para extrair o conteúdo, cara, fica muito legal e muito profundo muita coisa, né? Não responde tudo, mas ele te traz muito mais informações do que antes. E eu lembro que uma das coisas que eu fiz de testes também, e às vezes puxo lá, porque assim, mesmo dentro da exegese, você tem escolas.
A exegese é o que mais vai definir uma visão teológica conservadora ou liberal. Então, você tem dois principais métodos que vão diagnosticar ou vai trazer uma teologia mais liberal ou uma teologia mais conservadora. Então, por exemplo, a conservadora, que seja, é um método chamado histórico-gramatical. Leva em consideração o contexto histórico do texto, mas gramatical porque ele vai respeitar o texto bíblico. Né? O que está escrito ali é importante. O método histórico crítico, por outro lado, ele tem como objetivo trazer o contexto histórico, mas no crítico ele se utiliza das ciências contemporâneas. A psicologia, a sociologia, enfim, as ciências, a história. E aí ele critica o texto bíblico a partir do conhecimento que essas ciências têm. Legal. E é um método que você pode usar para várias coisas, mas é o que muitas vezes dá base para uma teologia mais liberal. Ou seja, que você, às vezes, pode descolar do texto bíblico e caminhar para uma heresia, caminhar para umas coisas perigosas que mais deturpam do que edificam de fato. Né? E, então, quando você vai para uma IA, saber essas coisas, né, é importante. Então, eu quero... ChatGPT, faça aí uma exegese para mim. Qual exegese? O que você vai levar em consideração, né? Então, o quanto a gente pode... Eu até brinquei uma vez com isso, almoçando com uma pessoa aqui da igreja, em que eu falei assim, olha, por áudio, né? Não escrevendo, porque é uma das ferramentas também da IA, dizendo assim, olha, prega para mim o Salmo 23, mas para pregar, utilize uma exegese histórico-gramatical, né? E organize a pregação com uma introdução, 3 pontos e uma conclusão. Né? Sim. Mas baseie na exegese histórico-gramatical. Aí, em segundos, claro, ele não só escreveu, mas também falou, né? Porque eu estava usando... E tal. Aí, mostrando para ele, falei, tá vendo? Se a gente quiser pegar pregações, a gente pode fazer um método mais ou menos assim, que vai trazer uma informação ok, né? Sim. O quanto a gente pode incentivar na igreja o uso de IA consciente e talvez, assim, ajudar as pessoas, porque eu não sei se é possível parar o avanço de IA para uso. Mas o que a gente pode fazer para melhorar usando ela de uma forma consciente, responsável, né? Para tirar o bom proveito disso, né? Pô, é muito legal. Assim, eu também dou aula na escola, na IBD, para os jovens, né? E eu uso muito, assim, para estruturar os estudos. E tem coisas muito úteis que eu mando para ela as páginas que eu estou lendo e ela pede, e eu peço para ela me ajudar a extrair pontos que às vezes eu esqueço. Então, ela é muito útil nesse sentido. Mas pensando, assim, para o público geral, né? Uma das coisas muito práticas que eu penso, por exemplo, a leitura da Bíblia. Muitas pessoas argumentam que não conseguem ler a Bíblia porque às vezes tem coisas complicadas, não entende. E assim, eu uso muito na leitura, assim. E aí, quais são os cuidados que você tem que ter? Não é só você pedir para ela ter uma visão reformada. Por quê? Porque senão ela vai ficar colocando o catecismo em toda a resposta e não é necessariamente o catecismo a resposta, porque nem tudo tem no catecismo, né? O catecismo não tem algo a dizer sobre cada versículo da Bíblia. Eles não tinham esse tempo para fazer, senão eles teriam feito. Mas acho que você pode perguntar coisas de contexto, como você falou, explicar coisas que você não entende, e você ter uma visão ali e aquilo não ser a palavra final. Você não pode crer em tudo aquilo ali. Uma outra coisa legal também é você fazer perguntas, não sei se polêmicas, mas que exigem um posicionamento, como você falou, para diferentes IAs. A gente, por exemplo, quando a gente está estudando, a gente pede assim, faz uma pergunta sobre Taiwan para a IA lá chinesa, que é o DeepSeek, e para o OpenAI e para o Gemini. Legal. Veja a diferença entre as respostas. Aí você consegue perceber vieses dela. Eu trouxe um tema muito politicamente polêmico, mas você pode trazer pontos teológicos, tipo, por exemplo, fazer uma pergunta sobre Cristo e ver como que elas respondem. E aí você consegue perceber que algumas IAs têm algum comportamento ou outro. Então, algumas dicas que eu falo sempre peço para ela ser totalmente fiel às escrituras, à Bíblia. Às vezes, eu acho que cabe você falar
da sua Até a linha... versão, né? da sua linha doutrinária, da sua versão, mas com ressalvas, porque isso acaba, às vezes, enviesando. É. E também tomar cuidado com viés de confirmação. Por que eu falo isso? Que meu chat GPT sabe que eu sou presbiteriano. É. Então ela sempre, às vezes, vai tentar enviesar as coisas. Então você tem que ter essa sensibilidade. E também, às vezes, de responder. Por exemplo, hoje eu me deparei na leitura bíblica uma questão que eu pensei, cara, por que a gente não tem a tribo de José? Você tem a tribo dos filhos de José. Aí eu perguntei pro chat. Aí o que ele me falou? Eu vou confirmar com você se tá certo. Ele me falou que Jacó adotou esses filhos. Como, assim, transferiu essa herança para eles. Aí eu, beleza, né? Não tem nenhuma passagem da Bíblia falando sobre isso. Pode ser, pode não ser. Mas eu não sei, não posso tratar isso como verdade. Mas faz sentido. Mas tem várias coisas na Bíblia que eu pergunto de contexto. Por exemplo, você vai ler algum capítulo de Jeremias ou Ezequiel que você lê e não entende nada. Você pede para ele explicar, Exatamente. ele vai te trazer um contexto muito legal. Exato. E enriquece a tua leitura, né? E uma coisa que eu faço, assim, até bastante, eu uso o Logos, né? O Logos Software, ele é muito bom, muito completo. Então, eu sempre começo no Logos, ele tem uma ferramenta chamada Guia de Passagens. Então, eu vou pregar João 1, de 1 a 5, vamos dizer. Eu coloco lá no Logos a referência bíblica e ao dar o Enter, ele já abre, eu acho que são umas 15 a 20 abas de assuntos para tratar aquilo. Uma delas é só de comentários bíblicos. Então, como na minha biblioteca eu tenho muitos comentários bíblicos, ao abrir, todos os comentários que aparecem ali já está referendado João 1, de 1 a 5. Se eu clicar nele, ele já vai abrir uma aba e apresentar o comentário. Então, o que às vezes eu faço bastante? Eu pego esses comentários, tem alguns que eu gosto mais, que eu acho mais... são melhores e explicam bem. Eu pego esses comentários, pego aquele trecho, copio toda a parte, coloco, vou alimentando uma pasta do ChatGPT. Legal. Sobre aquela perícope. Quando eu tô lá, aí eu começo. Como o autor tal trata esse assunto. Tal. Como o autor X trata esse. Tá. Aí eu faço. Aí quando eu olho, e às vezes eu até falo, coloca isso numa tabela. Para eu conseguir comparar. Né? Aí ele cria a tabela automaticamente com a visão de cada um dos comentários que eu coloquei. Aí eu começo. Olha o volume de informações que eu pego, vamos dizer, de 5 comentários, e eu consigo dali filtrar. Esse aqui trabalha melhor esse assunto. Aí, se eu ainda acho necessidade de voltar, aí eu volto no comentário, falar, esse aqui trabalhou melhor, deixa eu ver o que mais ele põe. E aí, ou seja, vai gerando uma gama de conhecimento fantástica, né? E assim, me faz estudar mais, Sim. até do que antes. Não, e é que vocês no seminário, vocês aprendem apanhando na leitura, né? Mas quando eu li os comentários de Calvino, por exemplo, não sei se é o tradutor, que às vezes é um cara que é meio erudito, daí você começa a ler, cara, o olho começa a pesar, assim, porque... ele fala de um português tão complicado que você percebe assim, ou o Calvino era muito prolixo e ele não sabia falar as coisas de uma forma muito objetiva. Ou tradutor para o português que era assim. Errou, né? E pode acontecer as duas coisas. Então, isso é uma coisa legal também porque você pode passar um original para ele. Você pode passar o original em francês do Calvino e ele vai ter muito mais precisão, né? Então... Agora, você tocou num ponto interessante. O fato de nós... eu acho que você também, mas tem uma geração que não tinha isso e que teve que remar, né? Para chegar e desenvolver. E as gerações, as pessoas mais novas que não passaram por essas coisas, como que a gente, tentando pensar a nossa responsabilidade de servir, de ajudar pastoralmente, né? As pessoas mais novas, que já tem direto aí, como você vê isso? É muito desafiador. É um grande debate na área de educação, porque não existe um certo consenso. Assim, eu acho que vai existir um novo campo de conhecimento que é você... Não é questão de você usar IA, é se você usar IA certo. Aí as pessoas vão ter que ensinar as pessoas a usar IA corretamente. E a outra é, tipo, entender o papel dela no campo do aprendizado, né? Porque se você tem, às vezes, uma formação muito focada em desempenho, você tem que entregar todo dia uma coisa na escola. A tua tendência de tentar automatizar isso aí é gigante. Agora, se você
se você focar muito mais no intelecto, na formação do conhecimento, na reflexão, isso se dá por leitura, se dá por conversa, aí eu acho que tem um caminho a ser percorrido legal. Né? Então, mas é um grande desafio, porque até mesmo com as redes sociais e várias outras coisas, as pessoas estão perdendo a capacidade de se concentrar. E eu acho que, eu particularmente, eu criei uma política para mim de que usar certas tecnologias só no fim de semana. Porque, cara, senão isso cria um vício cerebral. Você padroniza o seu cérebro a só fazer isso. Exatamente. Aí você não consegue fazer nada, né? E aí, uma coisa também que eu acho que a parte de línguas. Cara, eu acho que não tem como você substituir um livro de gramática, por exemplo. Da mesma maneira em outras coisas. Porque, assim, as pessoas sempre tentam facilitar muita coisa, mas às vezes você pega ali um livro, você vai ter um aprendizado muito melhor do que ficar fingindo que você está aprendendo no Duolingo, por exemplo, que é uma plataforma que eu tenho as minhas queixas, porque ela cria um sentimento de, eu estou aprendendo, mas no fim do dia você só está preenchendo palavra, mas você não está conversando, você não está produzindo nada. Então, assim, eu acho que a forma de aprender não mudou. Né? O ser humano continua sendo ser humano. Continua sendo o mesmo. Você tem que continuar escrevendo, você tem que continuar produzindo as coisas para aprender. Né? Acho que isso não pode mudar. Uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer, porque assim, o estudo da Bíblia, né, ele é uma área talvez das mais importantes para o conhecimento de Deus, para conhecimento de quem nós somos e para a nossa transformação. E nas disciplinas espirituais, especialmente, você pega toda a linha antiga, né, da contemplação, você tem, por exemplo, a disciplina ou a leitura da Bíblia orando, né, a Lectio Divina. A Lectio Divina, você lê a Bíblia, ou o trecho da Bíblia que você separou, de forma pausada, né, reflexiva, contemplativa. Você lê, faz uma pausa, lê novamente, faz uma pausa. Você pega a palavra, deixa aquela palavra ser meditada, levada para o coração, né? Para que aquilo você entenda na profundidade o que está dizendo, né? Eu sempre cito esse exemplo que é mais fácil e ele toca bastante, mas quando Jesus chega pro cego e diz: o que é que eu te faça? Essa é uma pergunta tão profunda. Se a gente passa com a velocidade de uma IA por algumas coisas da Bíblia como essas, você pode imaginar alguém cego, Jesus chega para a pessoa e fala: o que é que eu te faça? Se você é cego, o que você responderia automaticamente? Sim, que eu veja. Eu não aguento mais viver sem enxergar, né? Agora, e as outras pessoas? Esse é o poder da palavra, né? De tocar em áreas da nossa vida. O que é que eu te faço? O que está aí no seu coração? O que está na sua alma, né? E às vezes a gente vai para IA tentando resolver um problema, né? Porque tem uma entrega, porque eu vou ter que falar. Mas não deixa esse texto, a Bíblia, ir para a alma, né? Ir para o coração, vasculhar as motivações, os pensamentos, né? Você acha que a IA, da forma como as coisas estão acontecendo, a gente tem uma tendência de se afastar disso? Isso está acontecendo? Eu acho que existe um potencial, sim, porque as ferramentas em si não são ruins, né? Mas o ser humano, ele tem as suas criatividades e as suas conveniências, né? Então, acho que sim, pode acontecer de muitas pessoas terem ainda mais dificuldade. Acho que eu vejo isso muito... Eu não sei, eu comparo quando eu entrei na igreja, a minha capacidade de ouvir um sermão e escrever sobre o sermão ao longo do sermão, e hoje. Tenho muito mais dificuldade hoje de prestar atenção. Não sei se é porque a minha cabeça automaticamente entende que eu já ouvi aquilo e tal, mas é muito mais difícil. Então, eu acho que sim, aí a gente vai ter que arremar com mais força, né? Para fazer as coisas de forma correta, né? E eu acho que assim... tem coisas que o ser humano esquece e elas sempre funcionaram, né? Por exemplo, isso que você falou, de ler a Bíblia em voz alta. É muito melhor do que você pedir para IA ler a Bíblia para você, ou você ficar fingindo que você está lendo. Beleza, a genealogia você pode dar uma puladinha ali, mas as outras coisas não dá, né?
Eu até falei pro meu filho esses dias que essas férias, uma das coisas que quando terminou o ano passado, ele estava no terceiro ano, foi indo pro quarto. A professora enfatizou muito, ele precisa muito, todas as crianças nessa fase, precisam muito decorar a tabuada. Muito. E tem que ser automático para eles. Né? Falei, ok. E aí nas férias agora eu peguei o João e falei, vamos lá, filho, qual é que você tem mais dificuldade? Ah, tá, do 7. Tá, vamos pegar do 7. Aí comecei a fazer, falei, mas você precisa escrever, escreve. 7 vezes 1, 7 vezes... Aquela coisa, né? Chata, mas vamos lá. Mas, papai, por que eu preciso escrever isso? Porque falei, aí eu usei a expressão, falei, você precisa porque existem muitas coisas que a gente tem que tatuar no nosso cérebro. Pra gente não esquecer. E é escrevendo que a gente tatua. Parece que você tá tatuando no papel, mas você tá tatuando no cérebro. E aí, quando você fala, você repete, você escreve, aí você nunca mais esquece. Quantas coisas a gente não fez isso na vida? Né? Que você... Como se fosse isso, tatuando lá, né? E aí não esquece mais, né? Então, a IA pode... Se a gente não tiver um uso consciente, a gente abre mão disso. O que nós viraremos? É por aí, não é, Luiz? Você acha que... Sim, eu acho que tem um grande risco, assim. E eu acho que dá para você... Acho que, assim, a gente pode correr um grande risco de tentar remar contra essa maré e você só vai gerar um efeito rebote, sabe? Então, eu vejo vários professores, por exemplo, proibindo várias coisas e tal. Acho que, por exemplo, proibir o celular na escola, que é um tema que foi recente, acho que deve ter tido algum valor ali. Assim, eu sei que gerou vários problemas, mas tem um certo resultado. Mas, cara, você às vezes exigir que a pessoa escreva as coisas sem pesquisar e tal, eu não sei se é por aí, sabe? Sim. Eu acho que é mais você ensinar a pessoa a ler, a estudar e saber que isso é um processo doloroso. A dor vai ter que vir. Porque não tem aprendizado sem dor, né? Da mesma maneira que um lutador ou um corredor. Cara, você começa a jogar basquete como você joga, as mãos doem no início. Né? E é natural isso. Depois você vai tendo os calos, você nem sente mais. Então, acho que essa questão da escrita, mas assim, uma coisa que eu faço muito com a IA, às vezes eu peço para ela escrever alguma coisa para mim e eu escrevo aquilo que ela escreveu, porque é um processo mais de você absorver aquilo do que só ler. Exatamente. Então, acho que pode funcionar muito bem. Você conversar com a IA sobre os temas para você refletir. Por exemplo, às vezes eu tenho um problema no trabalho e eu passo para ela o ambiente e peço para ela ajudar a arrumar minha cabeça. E ela me ajuda, entendeu? Eu já fiz isso com alguns sermões de terminar, de escrever, falei, aí coloco ele inteiro lá e falo assim, critica pra mim. Vê se a lógica tá boa. Os assuntos estão concatenados, né? E aí, isso aqui, ok, poxa, me ajuda a aprimorar. Agora, uma coisa que eu não abro mão desse processo, por exemplo, na hora que eu vou pregar, eu tenho ali à disposição o ChatGPT pago, eu tenho Logos, mas uma coisa e aí é uma coisa que tem que ser disciplina nossa. Assim, eu não abro mão de pegar o texto, orar, falar, Deus, o que nesse texto eu preciso comunicar à igreja? E assim, essa é a minha primeira luta. Eu não vou primeiro para IA. Eu vou para oração. E buscar entender. Depois que isso vem, que eu percebo a orientação que vem da palavra, a orientação de Deus, aí eu vou para as ferramentas. Porque eu sei o que Deus quer comunicar. Né? E a partir daí eu posso melhorar com toda a tecnologia que nós temos. Eu acho que vale o uso disso para isso. Né? Outro dia eu queria estudar em Neemias. Neemias teve uma tarefa assim, enorme. Reconstruir os muros de Jerusalém, né, sendo copeiro, e ele não estava com aquela geração. Né, então ele pergunta assim, como estão meus irmãos lá? Porque ele não está lá no meio, sentindo as dores. Ele tem que chegar num lugar onde ele não está habitando, onde não tem as amizades, com uma orientação de que venho com a autorização de Deus, Deus me chamou para isso. E ele passa por diversas oposições para chegar. E eu queria estudar como que ele lidou com cada oposição. Aí eu fui pro ChatGPT e falei, olha, me ajuda, cria uma tabela para mim mostrando todas as oposições que aparecem no livro de Neemias e com os textos bíblicos e como ele lidou com cada uma delas. Aí ele rapidinho montou uma tabela, falei, legal. Peguei essas oposições e fui pro texto bíblico. Aí fui ler. Cara, é maravilhoso. Quanto tempo eu demoraria para pegar
essas oposições todas, poderia ser que eu desistisse no caminho. Não ia ver todas, eu via uma, duas, acabou meu tempo aqui, eu tenho que ir embora. Mas ali me trouxe mais qualidade. Mas é uma responsabilidade pessoal, né? A gente não abrir mão de ter o tempo de leitura, de oração, Da essência, né? Dos da princípios, essência, né? da relação com Deus, né? Porque é o Espírito que comunica e testifica ao nosso coração. Né? É. E acho que até porque tem que ter uma justificativa de você não ter 100% do seu trabalho feito por uma inteligência artificial, né? Então, tem partes que não tem como negociar, né? Exato. E acho que isso é inerente a quase todas as profissões. Acho que realmente algumas profissões tendem a sumir, porque, cara, um trabalho muito operacional, uma atividade que não vai fazer mais sentido, mas tem coisas que, cara... Eu até aquele dia, a gente almoçando, eu comentei isso com você, né? Que eu tinha usado esse exemplo. Quando a gente fala da matemática, né? E a gente tem que fazer aquelas contas gigantescas para chegar num resultado, ninguém fala assim, olha, faz na mão. Todo mundo hoje vira e fala, faz no Excel. Tem fórmula específica para pegar lá 5.000 linhas de dados e chegar no resultado rapidamente. Essa parte a gente não fala, mas como o ChatGPT ou as LLMs e as IAs vem nesse processo de usar a linguagem, né, a escrita, a gente, nesse símbolo, a gente fala, não, aqui não pode. Não né? quer, né? E tanto para aprender matemática com Excel, quanto aprender com as IAs, a gente vai ter que ter responsabilidade, né? E eu acho que esse é o mais importante de tudo isso, né? Eu falo, ninguém no tesoureiro da igreja não fica fazendo conta na mão se você tem Excel. Exato. Então, se a gente consegue ter uma ferramenta que nos auxilia a lidar com tanto de informação, mas sem abrir mão, né, do que é o essencial da palavra, da vida devocional, eu acho que é válido. Você vai nessa linha também? Com certeza. Tinha um amigo meu que falava pra mim que todos nós somos teólogos, matemáticos, físicos. A diferença é que uns são muito ruins como matemáticos e físicos, são bons como teólogos. E eu acho que o ChatGPT ele pode nos ajudar a entender que a gente não precisa ser um completo ignorante sobre tudo, sabe? Eu acho que você tem a oportunidade de aprender as coisas e aplicar as coisas na hora, sabe? Eu não preciso fazer um curso de direito de 5 anos para saber alguma parte da lei que para mim é muito importante. Então, aí eu acho que esse é o valor, essa é a questão do Excel, né? Tem fórmulas ali que você tem que fazer uma graduação em estatística para você entender o que ela está fazendo. Só que você, como contador, tem que fazer Você só aquilo. quer fazer uma conta. Então... Eu lembro que na faculdade de economia tinha algumas pessoas que repetiam essa frase assim, por que você está fazendo economia? Eles respondiam, para entender o Jornal Nacional. Falava assim, não é possível que seja essa frase. Mais ou menos essa coisa, né? Muito bem. E Luiz, vamos assim, para a gente caminhar para o fim desse nosso papo, né? Que vai ter muito papo sobre isso ainda, né? Pela frente, mas se a gente pudesse dar algumas dicas ou instruções, orientações, assim, para quem gostaria de estudar a Bíblia de forma séria, não só para responder uma demanda, tal, mas para a sua edificação, tal. Que dica você daria, assim, para essas? Eu sei que a gente falou de várias coisas, né? Mas Sim. o que você acha que é importante, assim? Poxa, eu acho que você ter primeiro a base, você ter uma boa versão da Bíblia com comentários legais. Aí tem Bíblias e Bíblias sobre isso, né? Eu gosto, por exemplo, de usar muito a NAA hoje em dia, porque eu acho que ela tem uma linguagem mais respeita os originais, mas ela também tem uma questão de estar perto da nossa linguagem. E aí, além disso, você poder não deixar suas dúvidas de lado, sabe? Porque agora você tem uma oportunidade de buscar aquelas coisas ao vivo. E aí você fortalece muito mais. Tem textos que eu lembro até hoje que eu estudei porque eu pesquisei no ChatGPT para refletir um pouco mais sobre aquilo. E aí eu acho que as considerações que você tem que ter é você pedir para ele ser fiel às escrituras, para ele trazer, citar, por exemplo, passagens de referência. Então, se ele pedir um argumento, se ele defender, você pedir para ele trazer as passagens bíblicas e você fazer uma checagem para ver se é aquilo mesmo.
É como se você tivesse, sei lá, o WhatsApp de uma pessoa que consegue responder sobre muita coisa, você tinha que ter esses cuidados. E aí acho que isso não vai mudar, né? Então, mas em relação a, tipo, o que IA usar, eu acho que as IAs de mercado todas são muito legais e boas. Acho que só aquela questão dos vieses, porque é uma IA que qualquer pessoa vai usar, então o cara que programou, ele provavelmente colocou tudo lá dentro, né? Então você tem um pouco de Tem cuidado. as digitais do Tem. seu criador, né? É isso. Muito bom. Muito bom. Legal. Ô Luiz, deixa eu pegar outra coisinha, caminhando já pra gente terminar, mas fala um pouquinho, um hobby seu. Coisa que você gosta, assim, de fazer. Cara, então hoje eu tô aprendendo italiano. Oh, Tô estudando. Eu voltei de uma viagem agora, eu comprei alguns livros e tô aprendendo. E eu treino as minhas falas com o próprio chat ali, né? Converso com ele. E aí isso é um dos benefícios de você poder conversar, ouvir, pedir para ele corrigir. Então, eu uso muito, assim. Aí eu tô agora lendo bastante junto com a Bia, com a minha esposa, e tá sendo bem legal, assim, estudar a língua. Que legal, gosto de fazer. E você tem algum livro, um filme, alguma coisa que você recomenda, que você fala assim, olha, gente, vale a pena. Pode ser do assunto, né? Ou mais da vida, assim, que você já... Olha, o pessoal fala na parte de inteligência artificial do filme que conta a história do Alan Turing, né? Que é o jogo da imitação. Mas nessa parte de inteligência artificial, filmes que eu gosto, que são muito legais, que é o 2001, que é um filme muito antigo, que ele tem o tema da inteligência artificial, que isso é muito legal, porque nesse filme a IA ela tem um dilema muito grande, porque ela tem a missão de levar as pessoas até o destino final. E ela tem, ao mesmo tempo, que proteger as pessoas que estão dentro da nave. Essas são as duas missões dela. Só que chega num momento que, para ela continuar a missão, ela vai ter que dar fim Em alguns. Que são ameaças. Exatamente. E aí ela começa a bugar e aí eles têm que desligar ela, senão todo mundo morre. E ela realmente acaba... Enfim, eu já tô dando os spoilers aqui do filme. Mas é um filme muito bom, porque ele retrata um pouco esse conflito da máquina, que é inerente. O Eu, Robô também tem isso, que é o autor do Eu, Robô, ele... eu já li esse livro, não todo, mas boa parte, mas que ele dá regras que as inteligências têm que respeitar. Então, por exemplo, a IA ela tem que sempre respeitar o ser humano. E a segunda é sobreviver. E aí você vai vendo esses dilemas acontecendo, né? Então, eu gosto muito desse tipo de tema, assim, de science fiction. Então, são dois filmes que eu recomendo bastante. Acho bem legal. Muito bom. E, assim, nesse tema de IA e a Bíblia, como eu sou pastor, você teria alguma pergunta a fazer que talvez represente as pessoas que perguntariam para um pastor, né? Sobre o uso de IA na parte de... Cara, uma dúvida que eu tenho, assim, é... Como que vocês acham que a gente pode usar a IA para aperfeiçoar o nosso conhecimento e com base numa palavra que vocês trazem, sabe? Como que a gente pode usar a IA para aproveitar o sermão de vocês, por exemplo, né? Sim. Porque às vezes vocês passam sobre alguns temas ao longo do sermão que ficam as pendências, né? E aí, pra gente não incomodar você depois do culto, como que a gente pode fazer? É uma boa pergunta. Eu acho que, sim, de fato, facilita quando na igreja você tem gravado, né? Então, dá para pegar o áudio, dá para pegar no YouTube. Eu sei que em algumas coisas do ChatGPT, algumas outras IAs, eu sei que já conseguem transcrever isso. Ou seja, seria uma boa base, requer, querendo ou não, de pessoas curiosas que querem fazer isso, né? Mas, às vezes, pode acontecer isso, né? A gente já conversou também em isso ajudar a produção de material para pequenos grupos, né? Que a gente quer começar na igreja. Ou seja, esse sermão, se ele for transcrito e subido numa IA e feito perguntas, né? Onde na Bíblia está isso? Ou seja, dali já começa... O interessante é que a mente curiosa, com uma IA, ela estuda muito mais. Porque ela sai fazendo perguntas, e uma atrás da outra, e lê a resposta, tem ideia de outra.
Poxa, eu não sei quantas vezes eu já passei às vezes, fazendo perguntas em IA, né? E quanto acesso à informação? Fazer isso é rico. Agora, só que fazer isso às vezes sozinho pode ser Problemático. E você pode ir para um outro lugar. Fazer com mais pessoas, que é o mesmo conceito de estudar a Bíblia sempre é melhor em grupo, porque você tem visões, você parte de pontos diferentes, um lembra de uma coisa, outro é marcado por outra. Se a gente conseguisse fazer isso em grupo, poxa, imagina, um faz uma pergunta, mas isso aqui levantou isso aqui, eu já vi isso. Poxa, a gente teria um enriquecimento enorme, né? Então, não sei, talvez essas coisas ajudariam bastante. Né? E eu acho que, sem dúvida, assim, nos valemos de pessoas maduras também nas nossas discussões, sabe? Pessoas que já remaram antes do IA, que já fizeram trabalho, eu acho que ajuda muito ouvir os mais velhos, ouvir os experientes, porque a gente aprende também muito com isso, né? Então, não sei se ajudou. Sim, não, faz muito sentido. Mas pode ser pegar as referências, citações de livros, que às vezes acontece. Quem é esse autor? O que ele já escreveu? Pô, conta a história dele. Que livros que já escreveram? O meu filho, o João, ele é muito curioso. A gente voltou sábado da reunião de planejamento do acampamento da mocidade e ele veio, o André estava com a gente no carro. Cara, a gente veio 1 hora de carro, ele fazia uma pergunta atrás da outra. Quando chegou em São Paulo, eu falei, João, para de perguntar. Assim, mas ele fala, não é ruim. Ele falou, é ruim ser curioso? Eu falei, não, é ótimo, né? Mas eu acho que essa curiosidade, ela é muito boa, né? Né? Eu acho que não é por isso que Jesus falou, né? Sejam como crianças, né? Sim. Eu acho que isso é uma das coisas que é mais basilar para um pai, assim, ele ser aberto a... Isso é o que a gente falou, né? Sobre ensinar essa geração. Acho que fortalecer essa conversa e não ficar inventando. Porque a criança sabe quando você tá enganando ela, né? Ela para rapidinho de fazer perguntas se você tá enganando. Ele já mentiu. Eu falei, isso aí não é confiável. Exatamente. Tem que incentivar, né? Legal. Ô, Luiz, cara, que papo legal. Espero que a gente marque outros aí. Sim. Tem muito assunto ainda, né? Que Nossa, demais. Poderíamos tratar. Obrigado, viu? Imagina. De verdade, um abraço pra Bia. Pode deixar. Desejo aí que você avance muito nos seus trabalhos com IA, né? E aqui na igreja, com a Bíblia, o ensino com outras pessoas. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, em pastor. tudo. Deus te abençoe também. Muito bem. Valeu. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado pela sua atenção. Comente aí o que você achou, compartilhe com outras pessoas. Se você está assistindo e gostaria e pode patrocinar também esse projeto de podcast, faça isso. A gente tem um QR Code aí. Você pode, com isso, ajudar financeiramente, que é algo realmente que custa. Tem pessoas envolvidas, tem um bastidor aqui enorme e a gente precisa de recursos para levar adiante esse projeto e trazer mais pessoas aqui que vão trazer assuntos relevantes em torno da fé, da vida, tá bom? Um abraço para você, até o próximo. Tchau, tchau.